Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. Luiz Felipe de Orleans e Bragança é deputado federal por São Paulo. E como muitos jovens indignados com a política, Luiz Felipe trabalhou na iniciativa privada como executivo e empreendedor e resolveu ingressar na política após ter liderado o movimento Acorda Brasil, que defendia o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Em 2018, elegeu-se deputado federal pelo PSL e foi reeleito pelo PL em 2022. Membro da família imperial brasileira, Luiz Felipe é o primeiro integrante da dinastia Orleans e Bragança a ocupar um cargo público desde a proclamação da República em 1889. Deputado Luiz Felipe, muito bem-vindo ao Entrevista com Dávila. Muito obrigado, parabéns pelo programa, obrigado por estar me recebendo, meu xará. É isso aí, nós somos xará. Luiz Felipe, você é um deputado muito aguerrido, importante na oposição, né? E eu queria conversar aqui com você, começando o nosso bate-papo, com 3 bandeiras muito importantes hoje no Brasil. A primeira é a insegurança jurídica. O Brasil vem vivendo um drama de que parece que o que está na lei, na Constituição, não vale mais. O que vale é a opinião pessoal de juízes. Como você vê as reformas que estão tramitando hoje no Congresso Nacional para acabar com essa enorme distorção que hoje é um poder judiciário com um ativismo que, na verdade, causa ingerência em outros poderes como o legislativo e o executivo? Exatamente. Olha, obrigado pelo ensejo, porque esse é talvez um tema mais perigoso que a gente está lidando agora. O problema do judiciário não é de hoje. São 30 anos aí de reformas e micro-reformas que geraram o estado de coisa que a gente vê agora no judiciário, né? Esse judiciário interventor, tirânico, arbitrário, fisiológico, partidário, né? Então, isso não é o que estava na mente do Constituinte de 88. No governo passado, nós já vimos que o judiciário não era um judiciário. Era, assim, quase que um outro poder político que fazia um contraponto ao poder executivo do qual a agenda eles eram contra. Então, eles passaram julgamento na agenda do governo Bolsonaro e agiram contra. Agora, nós vemos exatamente o oposto. É um judiciário que ajuda um governo débil, que não tem apoiamento parlamentar, não tem apoiamento popular. As narrativas e os planos do governo são natimortos, moribundos, já se venceram pelo tempo, são arcaicos, não se aplica ao século XXI, sobretudo no Brasil do século XXI, mas eles estão defendendo esse modelo porque o governo quer isso. Não podemos ter esse estado de coisas mais indo adiante. Então, se a gente não fizer uma reforma do judiciário, ou micro-reformas que seja, certamente a gente vai ter um lodaçal de mediocridade como eu diria que nossa previsão de futuro. Eu não quero isso. Imagino que a maioria da população e os representantes também não querem isso. E, infelizmente, o único gatilho que houve para que fizéssemos, de fato, botássemos em pauta, colocássemos em pauta alguma reforma do judiciário, lembrando, tem várias propostas. Eu sou um dos que mais defende a reforma mais completa e mais ampla. Agora, tem vários microajustes, acabar com o foro privilegiado, estabelecer mandatos, transformar o judiciário numa corte constitucional. Então, tem vários projetos. O que eu faço é fazer um projeto geral que engloba tudo. Então, vejo que o problema já é mais antigo, porque você fazer os projetos e fazer tramitar, demora. Então, mais deputados também percebem isso. Só que o todo não quer fazer isso. Os líderes partidários não querem avançar. E só teve algum avanço agora porque o judiciário interferiu nas emendas parlamentares individuais. Aí, eles se avogaram, bom, agora a gente tem que fazer alguma coisa contra. Então, você veja que eu acho que o esteio dos deputados ainda não são deputados e parlamentares em geral, vou incluir os senadores aqui. Então, os parlamentares ainda não defendem aquilo que eles deveriam estar defendendo, que é a priori o Estado de Direito, a Constituição, o regimento interno e como é que você trata a coisa pública, com separação de poderes, com harmonia e discussão entre poderes, e não com interferências, atropelos e a venda efetiva do poder, que é isso que está acontecendo com o poder legislativo, que é sucessivamente vendido
E nessa composição de venda, não é para fazer reforma do judiciário, porque fazia parte de algum acordo em alguma mansão lá de Brasília. Então você veja, esse é o estado de coisa. Mas temos que aproveitar, temos aí uma abertura para fazer algumas reformas e eu espero que isso logre sucesso mais adiante. E o que você acha que aprova? Por exemplo, fim de decisões monocráticas? Que medidas você acha que nessa pauta tem mais chance de se aprovar? Olha, bom, vamos aqui às duas emendas constitucionais que foram votadas, não votadas, mas ao menos colocadas em pautas na CCJ. A PEC 8, a PEC 8 ela acaba com as decisões monocráticas. Isso. Nada mais é do que uma reiteração do que é a Constituição. Exatamente. Ela entra em mais detalhe do que está escrito na Constituição. Então, não é para um juiz tomar decisão monocrática. Ali, a PEC 8, ela reafirma isso e dá mais detalhes de trâmites para bloquear qualquer tentativa que venha para se estabelecer a decisão monocrática. Então, a PEC 8 eu diria que é extremamente fácil de se passar. A PEC 28, da qual eu fui relator... No plenário, você acha que no plenário? Sim, porque ela reitera a Constituição. Sim, ela sim. reitera a Constituição. A PEC 28, que eu fui relator na CCJ, ela não somente, ela também acaba com as decisões monocráticas, ela faz essa limitação, mas ela tem um outro aspecto que eu acho que é também muito importante, né? Ela tem um aspecto neutralizador do judiciário na sua tentativa de fazer ativismo judicial, que eu acho que é fundamental. O que ela diz? Ela diz que o Poder Legislativo pode conclamar para si um parecer que foi tomado monocraticamente ou em colegiado do Judiciário e avogar para si se aquilo é válido ou não, como sendo uma regra. Então, ele suspende uma medida do Judiciário durante um tempo determinado, ao final do qual caduca-se, pode ser renovado por um igual período, mas o Judiciário, se ele quiser romper com essa suspensão, o Judiciário ainda tem a última palavra e pode, por maioria absoluta, por 4/5 dos juízes, acabar com a suspensão. Então, ou seja, é um freio no ativismo judicial. Então, a PEC 28, na minha opinião, que é a que eu fui relator na CCJ, ela é mais completa, porque ela tem 2 itens. Ela não só ela reitera o que a PEC 8 diz, né, reitera o fim da decisão monocrática, mas ela também cria uma defensoria do Legislativo contra a atividade legislativa que o Judiciário está praticando. Lembrando, não cabe ao Judiciário legislar em absolutamente nada. O Judiciário deveria estar completamente passivo. E a gente vê os termos que estão sendo usados lá na Câmara, um judiciário hiperativo ou ativismo judicial. Eu estou vendo o Judiciário como tirania, né, porque você não tem como... Não tem como recorrer, não tem última instância. Não tem última instância, não tem como você limitar aquelas decisões, fazer um debate daquilo, são 1 ou 2 juízes que já decidem aquilo. Então, isso não é condizente com um Estado de Direito, com separação de poderes, com a legalidade sendo observada. Então, é isso que a gente precisa resgatar. Com certeza. Aliás, precisa explicar isso melhor, porque toda vez que nós lemos na imprensa, mostra que é como se o Legislativo teria a canetada final para invalidar medidas do Judiciário. Então, isso é uma coisa que precisa deixar bem claro, porque do jeito que você está dizendo, é muito importante. No fundo, isto continua sendo a última instância, o Judiciário. Exatamente. Mas aí vai ter que precisar da maioria absoluta. Exatamente. Então, até as reformas do Judiciário que eu protagonizei, a mídia transformou aquilo num ato imperial, de acabar com a justiça no Brasil. Então você veja que estamos num estado de coisas extremamente tóxico. Quem é o tóxico aqui chama-se Estado brasileiro. O Estado brasileiro é tóxico. Ele tem instituições aparelhadas, ele tem recursos nossos e ele usa esses recursos para desinformar a população, para comprar apoio parlamentar e fazer aplicar e executar o que o Estado quer. E a população, a sociedade, os representantes da sociedade não têm espaço qualquer de fala ou de poder retrucar a altura do desafio. E acho que é isso que é o estado de coisa agora. Por isso que a gente tem que pontuar isso, por mais que você é um grande estudioso, não só da história do Brasil, mas também da ciência política em geral, das instituições, eu também. A gente preza pelo institucionalismo, mas é aquela coisa,
Em que momento o institucionalismo se torna... o excesso de institucionalismo se torna uma tirania de Estado? E em que momento a falta de institucionalização gera caos e gera desordem? Então, o Estado de Direito é uma linha muito fina e tênue, fácil de se romper para um lado ou para o outro. E eu vejo exatamente que a gente já rompeu isso, só que para o lado do tirania de Estado. Para mim, está nítido isso. E eu vejo a mídia regurgitando o que é a vontade das instituições de Estado. Isso é uma imposição na sociedade que quer se proteger dessas medidas tirânicas. É assim que eu vejo. Então, até podemos extrapolar para uma conclusão aqui que eu vejo que o nosso perfil, ao menos o meu perfil, não quero te incluir isso, mas eu imagino que você tenha um perfil similar. Nós queremos a paz, a ordem, a legalidade, o Estado de Direito, separação de poderes, transparência. Queremos a livre iniciativa, as liberdades individuais, universais, intransigivelmente. Mas nós não temos isso. Então, que tipo de ativista, eleitor, representante nós precisamos? É isso que eu tenho pautado. Nós precisamos de um conservador revolucionário. Mas muito bom modelo. É um paradigma. Mas é o que precisamos, porque precisamos lutar contra a tirania. Quem lutou contra a tirania no século XIX, tirania entre aspas, mas que foi a esquerda liberal, anarquista, marxista. Eles eram a massa que queria ser representada, que queria se contrapor ao modelo do antigo regime, né? Que era aristocracia, monarquia e clero dominante. Então, a esquerda era esses novos movimentos calcados em ideias novas, baseados no iluminismo, etc. Muito bem, eles tiveram sua vitória. O século XIX todo foi um abalo sísmico nos modelos tradicionais, muitas mudanças aconteceram, e no século XX, o fim, literalmente o fim. Introduziu-se a burocracia anônima, que veio para dominar. Temos o eco do século XX aqui, que é o iluminismo representado no Estado, né? O Estado weberiano de extrema racionalismo, ciência, tecnologia, eficiência máxima do Estado, institucionalismo. E hoje vivemos a tirania do Estado, né? Todo esse conjunto que foi criado no século XX, vemos agora no século XXI. Então, que tipo de novo revolucionário é esse? Porque não é o revolucionário anticristão do século XIX. Nós precisamos do revolucionário, um novo tipo de revolucionário para a gente se contrapor a esse Estado tirânico que se apresentou. No fundo, é uma revolução para resgatar os princípios liberais, né, da liberdade individual. Uma síntese nova. Exatamente. Né? Você não quer voltar para o século XIX, nem para o século XVIII, né? Mas também não queremos limitar essa tirania utópica de Estado. Então, estamos buscando uma nova síntese aí. Aliás, parte dessa revolução vem sendo feita no próprio Congresso Nacional. E eu digo aqui que quando o Congresso faz as coisas certas, nós precisamos aplaudir. Porque teve um ativismo do Executivo tentando desfazer medidas muito importantes aprovadas no Legislativo. Nós tivemos o marco do saneamento, que o governo foi contra e foi barrado no Legislativo. E agora nós temos uma questão muito séria, que é com a Telebrás, né, e a Eletrobras, as duas empresas que o governo quer interferir na governança de novo para aparelhar, ao invés de permitir que essas corporations funcionem justamente para dar a previsibilidade e a segurança jurídica, né? Como o Congresso vai continuar tendo força para barrar essas medidas regressivas do Poder Executivo? Olha, o que eu tive na minha experiência foi, por um lado, eu acho que o Congresso tem capacidade de discutir coisas técnicas. Você vê a gama de parlamentares que ali estão, muitos deles representam setores ou condições ou regiões que trazem consigo uma capacitação técnica e uma intuição muito aguçada do que é o certo, para que lado nós temos que ir. Então eu confio nessas qualidades que se apresentam no Congresso. Não são todos, a maioria não é isso, mas existe uma base técnica importante. Onde que está a maioria? A maioria é comprável, mesmo esses técnicos. Então eu temo por esse aspecto, que não sei se é da natureza do brasileiro, de se vender, ou se é uma natureza só do representante do brasileiro.
mas que ofereceu alguma regalia, alguma benfeitoria, alguma emenda parlamentar, algum cargo especial, alguma nomeação em alguma estatal ou um orçamento a mais para o seu partido, pronto, ok. Tudo que eu acredito, tudo que eu penso, tudo que eu poderia contribuir, não vale mais nada, não vou contribuir, vou seguir o voto conforme o acordão que teve lá numa mansão de Brasília. Então, eu acho que... eu vejo com uma certa frustração isso, porque a minha resposta então é dúbia. Pelo lado técnico, de experiência, o Congresso tem essa capacidade de fazer as decisões técnicas. Lembrando que a reforma da Previdência foi liderada pelo Congresso. Verdade. Né? E foi uma discussão até honesta, no meu ponto de vista. Né? Foi bem ampla. Eu não participava dos grupos específicos, mas o que permeava de discussão eu era capaz de absorver com alto grau de detalhe. Muito ao contrário do que foi a condução do Congresso nesses últimos anos, esse último ano e meio, 2 anos. Né? Foi um atropelo geral. Não vimos nenhuma discussão de reformas tributárias. Foi um atropelo, foi uma imposição do governo. Por quê? Porque o Congresso está menos capacitado? Não. O Congresso está muito mesmo capacitado do que na legislatura anterior. Mas é que agora estão comprando com muito mais voracidade. E gastaram recordes. Acho que estamos chegando em centenas de bilhão em emenda parlamentar para comprar o Congresso para fazer todas as reformas tributárias. Foi onde eles mais gastaram dinheiro. Então, esse aspecto ainda faz parte do parlamentar brasileiro. Né? O corruptível, se for fazer um desvio padrão, no desvio padrão, a média, ele é corruptível, relativamente técnico, quer fazer as coisas certas, mas se alguém pagar melhor para fazer a coisa errada, ele faz a coisa errada e volta ao contrário. Então, esse aspecto a gente precisa combater. Está dentro da nossa natureza, está dentro do representante. Eu acho que a gente precisa aí um choque de moralidade muito forte. Tá? Eu não vejo esse Congresso como sendo representante de virtudes. E é só por isso que eu fico na dúvida. O que vai prevalecer? As virtudes elas estão muito sufocadas. O que pode fazer florescer mais as virtudes do Congresso, que eu acho que ainda existe? O enfraquecimento do governo. O enfraquecimento do governo, que já está muito patente. A narrativa, as pautas, os objetivos. E também a indignação, né? Porque às vezes tem indignação com um poder, com abuso de outro, aí essa indignação acaba fazendo com que essa pauta saia. Então aí você acaba criando um movimento pendular em prol do parlamento, mesmo, lembrando do impeachment da Dilma, que o Lula teve lá um mandato da Dilma de 700 milhões ou mais, quase 1 bi, para comprar os parlamentares para não votarem o início do impeachment. E não deu certo. Porque o desgaste da Dilma já estava na bacia das almas mesmo. Então, a gente viu que é possível, mas precisou o desgaste realmente, o país está em crise, uma série de coisas. Então, vamos ter que replicar isso agora, esse mesmo momento de crise, de poder executivo na berlinda. A gente sempre prefere não, né? Porque o Brasil todo sofre, né? Sim, sofre com desemprego, sofre com inflação, com instabilidade, com falta de previsibilidade. Então, se a gente pudesse, a priori, antecipar esses movimentos com um Congresso mais virtuoso, seria o ideal. Agora, falando em imoralidade, talvez esse aumento das emendas parlamentares, principalmente a emenda PIX, talvez seja o maior símbolo dessa imoralidade, né? Porque, na verdade, é dinheiro público do contribuinte sem nenhuma prestação de contas, né? E talvez isso ajude essas barganhas não muito éticas que você acabou de mencionar. Né? Exato, virou uma moeda de troca perigosíssima, porque eu vejo todo o Estado rompendo em função disso. Ao menos o Legislativo já se rompeu. Esse último ano e meio foi uma demonstração de quão corruptível os parlamentares são. E pessoas que eu respeitava do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de pessoas, mas voltando com o governo, com medidas que eles não debateram, com propostas importantes que eles não leram, e estavam ali defendendo e votando, nem fizeram um pronunciamento de tão humilhados que sairiam se tivessem fazendo isso, mas em prol do acordo partidário e tal, e tudo revolve em torno dessa questão de emendas parlamentares individuais, emendas parlamentares de bancada, né? Tem emendas parlamentares agora que estão discutindo, emendas parlamentares tem de comissão, que eu acho
essas são legítimas, na minha opinião. As de bancada e de comissão são emendas legítimas, porque na bancada você é a bancada que define. É os deputados federais de um estado que define como alocar emendas que iriam para o estado, o seu estado. Então ali você já tem toda a distribuição ideológica e regional ali representada. A mesma coisa com comissão temática. Você tem um tema importante, defesa, saúde e tal. Então esses temas tem lá uma bancada especialista, mais importante até o debate na comissão do que o Ministério da Saúde, concorda? Tem o Ministério da Saúde com um tecnocrata lá não fazendo discussão nenhuma, ao ponto que você está trazendo à luz das decisões coisas que afetam a população ali, numa comissão, mesmo que não tenham ali os médicos todos ali representados, você tem uma parcela representativa da população ali debatendo. Então eu acho que as comissões tem que ter, são emendas válidas e as emendas de bancada são válidas. Onde não, as emendas que não são válidas são as emendas individuais e as emendas PIX, né, que vai direto para o prefeito sem ter um projeto que foi assinalado, e as emendas individuais, elas têm mais transparência. No entanto, esse contexto de emenda individual, seja ela emenda PIX ou emenda que seja já validado, já com projetos validados, é muito ruim, porque não só virou uma moeda de troca, mas eu vejo que agora, nos últimos meses, todo esse levante a favor de fazer uma reforma do judiciário, ele foi calcado nisso. Foi porque o judiciário tomou uma decisão contra as emendas individuais que os parlamentares se levantaram. Não foi pela violação do Estado de Direito, não foi para defender... Foi indignação, mas indignação... Foi indignação do dinheirinho deles, que nem é constitucional. Qual é a função do parlamentar? É legislar e fazer o monitoramento do Poder Executivo. Ponto. Não é função do parlamentar direcionar emenda individual e velar uma obra de creche, ou fazer uma renovação de um parque, ou criar uma nova escola. Isso não é função do parlamentar federal. Isso talvez seja função do parlamentar, um vereador ou um deputado estadual, mas não federal. O federal é para discutir temas nacionais. Mas não, eles estão ali só para receber a mesadinha e voltar para a sua cidade herói com dinheiro público e fazendo ali a sua distribuição para os projetos que ali vão dar mais visibilidade ou impacto no seu esteio eleitoral. Isso tem o poder de romper com absolutamente tudo. E eu tenho apontado isso no meu primeiro ano, 2019, eu já tinha apontado isso. Fiz até um discurso lá na Câmara. Eu falei, olha, com um sistema competitivo, com vários partidos competindo, você vai ter uma pressão natural por mais emenda. Por cada um ter mais emenda do que o outro, para ter o maior acesso. Então, os partidos menores até vão estar competindo por parcelas maiores de emendas que saem do erário. Então, tem muitas despesas ali, que são despesas obrigatórias ou vinculadas eu diria que com a sustentação das instituições, mas agora vai entrar em conflito com a vontade voraz dos deputados e senadores de ter emenda individual para eles fazerem ali o seu curral eleitoral. Então, eu acho que isso... Esse teu diagnóstico mostra que nós vamos continuar vivendo um período de muita insegurança jurídica e imprevisibilidade das leis, porque tem esses movimentos, avança e depois retroage, dependendo da questão, né? Então, no fundo, é uma visão realista do pulso. Eu estou criticando aqui, né, os dois, tá? Sim. Ou seja, não só o legislativo tem problemas graves com relação a isso, mas, na minha opinião, o judiciário é o maior problema do Brasil hoje. E o outro problema é o não avanço das reformas, né? Então, uma coisa muito boa que ocorreu no governo passado foi o avanço em reformas muito importantes para o Brasil, né? Sim. Nós tivemos a Lei de Liberdade Econômica, a própria reforma da Previdência que falamos, o marco do saneamento. Sim, exatamente. Enfim, reformas que são importantes para o Brasil avançar, né? Sim. E aí vem o segundo tema, nós falamos da insegurança jurídica, o segundo pilar que é bastante preocupante hoje no momento no Brasil é uma certa animosidade contra a economia de mercado. Ou seja, o Congresso Nacional, o governo, o parlamento, o executivo principalmente, tem certo horror à economia de mercado. É como se a economia de mercado fosse um mal necessário. Sim. E nós precisamos avançar porque o investimento público vem caindo brutalmente. Hoje só 2% do PIB chegou a 16%.
E nós precisamos de investimento privado. E investimento privado está cada vez mais esperto, principalmente depois de causos clássicos, como foi a questão do X e Starlink. Então, como você vê esse ambiente de negócio, o que dá para fazer no parlamento para tentar melhorar o ambiente de negócio? Sim. Olha, hoje eu estou presidente da Frente Parlamentar do Livre Mercado. Então, nós estamos com 185 deputados e 26 senadores. A consciência de que o livre mercado é o caminho é a mais alta do que jamais esteve, ao menos nos últimos 30 anos que eu monitoro aí passivamente, agora mais ativamente, o legislativo. Então, em termos parlamentares, fazer ir adiante reformas que sejam pró o livre mercado, temos aí eu diria que um consenso maior de que o livre mercado é o caminho certo. A livre iniciativa, a propriedade privada, tudo isso está vinculado e precisamos proteger isso e fazer isso muito mais livre, desburocratizar e, ao mesmo tempo, desonerar, né? Deixar a coisa mais fluir melhor. Isso dito, temos um governo contrário a tudo isso, que simplesmente não quer livre mercado e já em grupos internos de discussão, o Ministério da Economia e os ideólogos teóricos lá que só leem livros e não conseguem fazer ali uma pauta programática muito mais efetiva, eles são completamente avessos. Não tem economista no Ministério da Economia. Então você vê quando eles propõem uma coisa, é uma coisa assim, utópica, completamente fora do que seria o normal, até para a sobrevivência do próprio governo, faz mal até para eles. Quando você explica a economia, parece que você está explicando pela primeira vez como é que as coisas funcionam. E eles, literalmente, ao menos o respaldo que eu vejo em algum daqueles ali, é que eles não sabem mesmo, eles nunca tiveram uma didática de fato de economia. Eles têm uma didática de justiça tributária. Então tem que tributar. A cabeça é arrecadatória. Vamos arrecadar para fazer justiça social. E vindo de um economista, se o economista fala isso, olha, vou ter tributação, o que você pensa de economia? Vamos tributar para fazer justiça social? Ele não é economista. Está faltando aí planejamento da moeda, está faltando aí a questão financeira, criar um ambiente de negócio. Então, o que está acontecendo? O ambiente de negócio está deteriorando muito rápido. Eu não vejo a livre iniciativa investindo, eu só vejo investimento do Estado, e isso até serve como uma justificativa ao contrário para o governo. Tá vendo? A livre iniciativa não está investindo, então o Estado tem que investir. Falei, não é. A livre iniciativa tem muito mais do que o Estado tem para investir. É que vocês estão criando um ambiente tão tóxico para a livre iniciativa que eles estão parados, estão deixando de investir, estão esperando, enquanto que vocês estão pegando dinheiro da classe média e financiando esses seus gastos. Isso tem limite. O limite é rápido. Esse é o voo de galinha. Enquanto não chega no limite, está voando, está bonito, a economia está crescendo porque vocês estão gastando. Só que vocês gastam mal também. Gastam com empresas vinculadas ao seu plano de governo e gastam em demasia ou tem muito desvio, corrupção, uma série de coisas. Então o seu investimento não multiplica. O seu investimento é um gasto. Ao passo que a livre iniciativa, que deveria ser o grande motor da economia, está acuada, está completamente com medo, tímida. E no contexto mundial hoje, isso é uma falta de leitura, considerando o volume de dinheiro livre que hoje tem flutuando na economia. Não falta capital. Não falta, tem trilhões de dólares buscando um safe shore, buscando um esteio mais, eu diria que estável, mais amigo e menos interventor. E o que a gente não está oferecendo, poderia estar oferecendo isso, mas não. A gente prefere tributar a classe média para financiar um crescimento que não é sustentável. Ao passo que se a gente estivesse criando um ecossistema jurídico e tributário saudável, estável, esse dinheiro estaria entrando em várias proporções superiores ao que o Estado tem para gastar hoje. Eles não conseguem ver isso. Assim, de um ponto de vista de investidor, para mim está nítido essa barreira de compreensão, número 1. Depois, a barreira ideológica, que vem, e número 3, a barreira de corrupção. É onde que não vamos fazer o livre mercado porque não entendemos,
temos medo disso. Segundo, ideologicamente, não podemos deixar os empresários com dinheiro e não podemos deixar a livre iniciativa ficar rica demais. Eu já escutei exatamente essas palavras. Não podemos deixar o agronegócio rico demais. Não podemos deixar os industriais ricos demais. Não podemos deixar os comerciantes ricos demais. Já escutei isso à torta direita lá no Congresso. Então, tem um problema ideológico e o pior de todos, que é o da corrupção. Fala assim, mas assim a gente não ganha nada, porque a gente não está dando concessão, porque um livre mercado não pode ser um mercado concessionário, né, que pede ao Estado favores e pede permissão para tudo, e nós precisamos estar ali no meio, recebendo, né, sendo corruptos e permitindo a atividade econômica. Então, eles veem o Estado como sendo o grande permissor de atividade, de qualquer atividade. Se o Estado não permite, não faça. Agora, deputado, essa frente da defesa do livre comércio que você lidera, o que ela pode fazer para ajudar a despolitizar as agências reguladoras? Porque a criação das agências reguladoras lá no governo Fernando Henrique tinha um papel fundamental, era uma agência de técnicos. E justamente para que a política não atrapalhasse a previsibilidade das regras do jogo, o marco regulatório. É possível o Congresso atuar para despolitizar as agências ou esse loteamento de cargo faz parte dessa barganha que você mencionou? Olha, eu acho que o intento lá atrás, quando o Fernando Henrique criou as agências de Estado, o intento segue essa linha que você mencionou. O intento era despolitizar, trazer tecnocratas aqui para que essa falta de conhecimento dos parlamentares não afete decisões técnicas que podem ser tomadas dentro de uma autarquia qualquer e ela age diretamente no setor em questão. Muito bem. Com o tempo, essas agências foram capturadas por grandes interesses políticos, aí se tornaram, né, exatamente o contrário daquilo que elas vinham a defender. Se tornaram quase que um agente não só político, que sofre interferência política, mas também que sofre interferência de interesses econômicos. O CAD, então, por exemplo, que trata de fusão e aquisição. Para quem trabalhou no mercado financeiro, o CAD é o banco de investimentos mais privilegiado que tem no Brasil, porque ele sabe e autoriza todas as transações e pode interferir em qualquer transação de uma empresa se fundindo com a outra, de uma consolidação de mercado. Ele pode ter esse poder. Então, se tornou um banco de investimento privilegiado. E é por isso que eles se degladeiam. Os parlamentares, os partidos se degladeiam, arrancam os cabelos uns dos outros para poder nomear para as agências de Estado. Porque não é o salário que vai ser comandado ali, mas é o poder que aquela agência agora comanda. Como é que eu vejo a resolução disso? Podemos até tecer aqui um mapa de quantas agências de Estado estamos tratando, mas eu acho que algumas delas podem ser completamente extinguidas e a gente criar comissões permanentes do Congresso. Aí o Congresso tem porque no fundo o Congresso é que manda, né? Você tem uma agência de Estado, por exemplo, CVM, você tem o Banco Central, você tem diversas entidades ali, CAD, Anatel, ANEEL, você tem todas essas agências reguladoras. Elas afetam a vida do cidadão brasileiro em diferentes aspectos, só que diretamente, e as suas normas não passam pelo Congresso. Então, eles são pessoas não eleitas que podem aplicar multas, mudam as normas e sabemos que elas não estão agindo em prol do bem comum. Estão agindo ali, em sua maior parte, em prol de interesses políticos, partidários, interesses de grandes corporações. Então, eu acho que algumas dessas agências podem ser consolidadas em comissões permanentes do Congresso Nacional, porque, ao menos, a única coisa que a gente pode esperar disso, de benefício, é trazer à luz do debate que decisões vão ser tomadas. Ao passo que hoje, nem isso temos. De repente, a Anatel passa lá uma medida que vai encarecer tanto a energia elétrica. Pronto, isso já inviabilizou vários setores. O setor de alumínio, aqui, São Paulo era um dos líderes em produção de alumínio, em função de várias interferências da Anatel, da ANEEL, por exemplo, foi encarecendo a energia elétrica, pronto, inviabilizou a produção de alumínio no Brasil.
Então, é isso que a gente quer? O Congresso sabe que foi assim que se fez o fim, quase que a extinção da produção de alumínio no Brasil? Então, a gente precisa estar muito mais, ao menos, ao par do que está se passando. E quando você está com uma agência reguladora comandando isso diretamente, nem isso a gente tem. Pode ser que as decisões do Congresso não sejam perfeitas. Pode ser que as decisões do Congresso sejam também maculadas por grupos de interesse, lobbies e tudo mais. Mas, ao menos, tem um pouco mais de transparência do que numa agência reguladora. É assim que eu vejo. Mas é importante isso, né? Porque, na verdade, talvez deveríamos voltar à ideia inicial, que era a despolitização total, né? Exato. E um caso interessante, para um contraponto, foi justamente a emenda que permitiu, formalizou a independência do Banco Central, né? O Banco Central talvez seja o órgão técnico mais blindado da indicação política, e isso vem fazendo com que a política monetária tenha uma previsibilidade tão importante para o Brasil. Nós temos um problema fiscal, que é o terceiro ponto que eu ia trazer daqui, que é o nosso grande problema, né? A questão fiscal hoje realmente é um pesadelo para o Brasil. Nós temos essa relação dívida-PIB crescendo de uma forma acelerada. Isso, evidentemente, obriga a subir taxa de juros. E o Brasil parece que está cada vez mais no caminho do governo Dilma, que é o gasto público desenfreado, com a dívida pública subindo e perdendo oportunidade de negócio. Então, o que o Congresso pode fazer para tentar frear a irresponsabilidade fiscal do governo? Bem, o Congresso pode iniciar uma reforma administrativa. Ele pode começar o debate e a iniciação, e o presidente Lira, numa dessas entreveros que ele teve com o Poder Executivo, ele ameaça, vou fazer... Então, agora o Congresso vai fazer uma reforma administrativa, que é exatamente o que o governo não quer fazer. O governo quer gastar mais, empregar mais dentro do Estado e tal. E o Congresso ali, em revelia, mas, enfim, já nasceu e morreu essa ideia, exatamente porque houve algum acordo aí, alguma mansão em Brasília e pronto. Não temos mais reforma administrativa no debate, ao menos não desse presidente atual. Então, o Congresso pode iniciar uma reforma administrativa. É fundamental que faça isso, porque o governo a gente sabe que não vai fazer. Ele sinaliza com algum discurso, ou algum Faria Limer, algum banqueiro Faria Limer fala assim: Lula, faça um discurso aí que você vai equilibrar fiscalmente o Brasil. Aí ele faz um discurso que vai equilibrar fiscalmente o Brasil, mas não fez medida nenhuma. Então, muito pelo contrário, a gente vê o impacto do descontrole toda semana, está bem visível. A gente está vendo o volume de empregos meio que estagnado. Não estamos com um desemprego absurdo, mas está estagnado. Empregos estatais do Estado crescente. Muitos planos assistencialistas em Bolsa Família e planos assistencialistas com relação à Previdência também. A Previdência, ou seja, a população está ficando mais velha a cada ano e mais pessoas aposentando, e esses volumes estão batendo de uma maneira assustadora. O modelo previdenciário do Brasil gera uma coisa insustentável, e é isso que a gente vê a reação do ministro da Economia. Toda semana tem lá uma medida qualquer, de qualquer que seja o tema, não econômico, não tributário, e embute, de repente, um jabuti lá tributário, que vai cobrar mais para não sei o quê. Como é que é isso? Isso é desespero. Isso é desespero. Então, eles estão querendo ver onde que vem a arrecadação. Agora, a gente viu essas semanas o confisco, tá confiscando o dinheiro parado em conta, né? Tem dinheiro esquecido em conta, muito bem, agora é do governo. E era pouco volume. Então, se eles estão fazendo tudo isso por poucos volumes, eles vão fazer muito mais indo adiante, porque isso está sendo contabilizado como despesa, como receita primária, né? Para você abater do teu... Então, ou seja, é uma coisa que não é recorrente, mas eles estão contabilizando como se fosse algo recorrente. Então, será que vai ter mais confisco na frente? É isso que assusta todo mundo que faz negócio no Brasil. Fala, como é que é isso? De repente vem uma dessas. Então, o governo está demonstrando uma incompetência absoluta no controle de gastos. O Congresso poderia estar iniciando essa medida, mas mais uma vez, aquela coisa, o Congresso, de acordo com a liderança da Câmara e a liderança do Senado, são as piores possíveis. Nós temos os piores líderes de Câmara e de Senado, talvez, da história, porque venderam o poder legislativo de uma maneira sorrateira, aberta, até quase que transparente,
na condução de como é que os trabalhos estão sendo conduzidos e exatamente para projetos de extrema importância e impacto direto no consumidor final, que são as questões tributárias. Foi aí que o governo gastou muito dinheiro comprando o Congresso e os agentes dessa compra foram os presidentes de Câmara e Senado. Foram esses os grandes negociadores aí de como é que o Congresso vai votar o fim do teto de gastos, que foi uma boa medida, acabou com o teto de gastos, criou arcabouço fiscal, que é um absurdo também, uma garantia de gastos indo adiante, reverteu as regras do CARF. Agora, se houver alguma disputa e alguma dúvida sobre a legislação tributária, o governo sempre ganha. Só nisso já é uma bandeira vermelha para qualquer investidor. Aí, acima disso, colocou aí uma reforma tributária que vai onerar praticamente todo o setor da economia, vai colocar em xeque qual é a função de um prefeito e de um governador, tirando o poder político e tributário das prefeituras e governos, concentrando tudo numa agência reguladora, autarquia central, na mão de gente incompetente que não sabe controlar a conta. Então é isso que é a reforma tributária. Então, quem foram os arquitetos disso aí? Foi o presidente de Câmara, o presidente do Senado e o Centrão, que apoiou. A esquerda é pequena ali na sua representatividade. Então, isso é que preocupa, porque isso é uma sinalização de que eles não vão voltar atrás, ao menos essa legislatura, esses deputados, não vejo eles parando e falando assim, erramos, vamos voltar atrás. Não vão voltar atrás, porque se eles voltarem atrás, falarem que erraram, é um crime que eles cometeram. Votaram praticamente sem ler, sem compreender, sem ler. Então é isso que a gente vê como sendo os próximos 2 anos, até 2026, é muito difícil de evitar uma crise em função disso. Não só porque se continuar nessas tendências, ou seja, o executivo não controlando gastos, certamente vai gerar uma crise, o legislativo sendo vendido, como essa atual legislatura do Lira e do Pacheco fizeram, se eles continuarem vendendo o legislativo por questões de controle de gastos e contenção de custos, certamente vai só ajudar o governo a quebrar o país. Então, os próximos 2 anos eu vejo uma estabilidade aí crescente bem nítida. Então, uma questão muito importante por o ambiente de negócio e que afeta a vida de todos nós foi justamente a reforma tributária, né? Eu sempre digo que a reforma tributária tinha como princípio uma coisa extraordinária, que é a criação do imposto de valor agregado, era a simplificação das regras, era taxar menos o consumo e taxar mais a renda. Então, na teoria, estava perfeito, né? Era isso mesmo que o Brasil tinha que fazer, porque o Brasil tem um contingente tributário, só de passivo tributário, judicialização tributária, é mais de 70% do PIB, que é um absurdo total. Né? Mas aí, na hora da regulamentação, aconteceu justamente todas essas distorções, e aí virou esse monstrengo que o Brasil vai ter o maior imposto de valor agregado do mundo. Agora, é possível fazer correções ainda no Senado antes de voltar para a Câmara, ou perdemos a esperança de que vai acontecer mesmo, que nós vamos ter essa reforma completamente deturpada no seu espírito por criar tanto privilégio para tanta categoria? É possível que o Senado, porque ainda falta uma última perninha de regulamentação da reforma, é possível que o Senado possa não votar isso, ou não colocar isso em pauta e não ir adiante. Se ele fizer isso, o Brasil estaria ganhando. Por incrível que pareça. O atual modelo tributário do Brasil é péssimo. Todo mundo concorda. Muito ruim o modelo atual. Mas o subsequente que está vindo agora, que está vindo do Congresso, é pior ainda, na minha opinião. Ele não é o modelo IVA, tal qual a arquitetura, como existe na Europa. Eu até apontei isso para o grupo lá. Falei assim, eu já trabalhei na Europa, eu sei como é que é o modelo IVA. O que vocês estão fazendo é uma jabuticaba brasileira. Não tem nada a ver com como é a arquitetura lá. Lá, o modelo IVA dá certo porque ele é granular, ele é lá embaixo, ele é lá nos Estados-membros. São 27 modelos diferentes. São 27 tipos diferentes de tributação da mesma coisa. Então, não é essa homogeneização que eles estão falando aí, utopia de botar o mesmo imposto único. Não cabe num país continental com uma diversidade de IDH, uma incapacidade de sobrevivência de vários setores, se você botar a mesma alíquota
para um serviço em São Paulo e tentar achar que vai conseguir aplicar isso no Norte e Nordeste. Não vai conseguir. Então você mata vários setores e subsetores da economia, e não é esse o modelo europeu. O modelo europeu é extremamente ajustado no nível mais granular possível. Tem várias isenções, diferentes tipos de isenção, cada país tem sua isenção, tem vários tipos de alíquotas diferentes, e as alíquotas diferentes, elas são calcadas na competitividade daquele setor versus o mesmo setor em outro país. Então eles tentam equacionar, não é que, porque vamos cobrar então 15,5% aqui de uma indústria, agora a indústria na Alemanha, vamos cobrar 15,5% também em Portugal. Estou dando um exemplo aqui fictício. Não, muito pelo contrário. Eles têm alíquotas diferenciadas pela mesma coisa, exatamente para viabilizar e conseguir manter atividades setoriais vivas nos países, que é isso que eu acho que é o fundamental. Esse é o princípio que deveria estar sendo seguido, não é isso. O princípio que está sendo seguido é de concentração, de centralização e de homogeneização. Isso é um princípio de planejamento central marxista, não dá certo. Temos que abrir o espaço para que possa haver disputas tributárias, competição tributária, não é guerra tributária. Guerra tributária você pode acabar hoje, não precisa nem de reforma tributária. Sabe o que você faz? Acaba com a substituição tributária. Acabou. E define por decreto. Agora, o imposto, o ICMS só pode ser cobrado no destino. Acabou. Pronto. Não tem mais disputa. Não tem mais substituição tributária. É no destino. Acabou. Não precisamos entrar em todo esse problema. Mas eles estão aproveitando isso para criar uma agência central que vai concentrar toda a arrecadação. E essa agência central, no primeiro momento, é só arrecadatória, é só bonitinho, vai ajudar. Se bem que os estados e municípios não precisam dessa ajuda, eles estão arrecadando muito bem. Mas no primeiro momento é só arrecadatório. No segundo momento, eles vão impor política pública como condicionante para o dinheiro voltar para o estado, para o município. Pronto, acabou o Congresso, acabou as assembleias dos estados, acabou todos os vereadores. Para que toda essa máquina? Eles vão centralizar. Isso está no estatuto do PT. Isso está no plano de governo do PT, de concentrar em Brasília todas as atividades e todos os planos públicos. É isso que eles querem. É planejamento central, isso faz parte do modelo. Então a gente tem que combater isso. Todo governador sério não deveria estar ajudando a fazer a reforma tributária, deveria estar combatendo isso. Todo prefeito deveria estar se levantando em armas, praticamente, para defender a sua cidade, porque é ali que está sendo roubado. É a renda, é o consumo daquela cidade que está indo lá para Brasília e que não volta para a cidade comensurável aquilo que foi arrecadado. Quase nunca volta. Não é sempre desproporcional, é sempre para atender algum viés político. Enfim, então a gente está exacerbando um grande problema que é o centralismo. E ao passo que o modelo tributário da Europa não tem nada a ver com isso e não tem problema nenhum de lidar com milhares de alíquotas. O que eles têm na Europa, eles nem têm um comitê central de arrecadação. O que eles têm é acordos entre os países para normatizar como é que é feito essa triagem, se por acaso uma empresa da França vender para a Alemanha. Como é que funciona? Quem paga tributo para quem e fazer esse criss-cross, como eles chamam, né? Então, isso é em acordo, não precisa de uma agência central para fazer isso. Para que uma agência central? Se a Europa não tem isso e as multinacionais europeias operam tranquilamente com um arco-íris de alíquotas na Europa, com isenções, de regras de isenção à torta direito na Europa, mas tem ali as normatizações de como fazer a regulamentação tributária entre um país e outro. Ninguém tá criticando o modelo, a arquitetura europeia. Mas o Brasil não. O Brasil quer inventar uma coisa nova. Centralismo democrático. Um centralismo democrático, exatamente, porque essa proposta, ela não é uma proposta de reforma tributária. Ela é uma proposta de reforma política. É isso que está na base. Ô, deputado, você falou que talvez nunca tivemos uma liderança tão ruim no comando da Câmara e do Senado. Como você vê a sucessão de Arthur Lira? É possível que haja esse racha no centro que aconteceu com não apoio ali, claro, do Delmar Nascimento, que esperava ser ungido, do Arthur Lira? Você acha que pode ter alguma chance do candidato não oficial
poder furar esse bloqueio e vencer a eleição? Se tiver uma mobilização popular muito grande, cobrando os deputados e os senadores, certamente que sim. Eu vejo aí o impacto da sociedade hoje está mais alto, está mais direto, e os deputados estão mais sensíveis a isso. Tá? Não tem dinheiro de campanha que compre um deputado ou um senador que entra é atropelado pela opinião pública. E se a opinião pública se levantar contra o presidente de Câmara e o presidente de Senado, e eu acho que deveriam, por que deveriam? Eu vou explicar isso para que todos que estão nos escutando possam entender. No Senado, 60% do Senado é Norte e Nordeste. Norte e Nordeste é garantido que vai comandar o Senado para sempre, a não ser que façam mais estados aqui no Sul-Sudeste. Então, Norte e Nordeste o poder é deles. E que tipo de governadores, senadores nós produzimos no Norte e Nordeste? Sua maioria é comunista, corrupto, oligarca, vinculado aí a grandes esquemas de corrupção, desvios e de opressão da sua população. Veja o quanto de dinheiro que é desviado de Brasília para planos do Norte e Nordeste. Cadê o impacto no IDH? Veja, estou falando aqui de valores mesmo. O equivalente ao orçamento da cidade de São Paulo ou do estado de São Paulo é enviado para o Norte e Nordeste. Cadê o São Paulo no Norte e Nordeste? Cadê o estado de São Paulo lá replicado? O impacto direto no IDH da população lá? Não chega na ponta, não chega na população. Fica em todos esses acordos. Então, o Senado é isso. Então, temos um problema grave de Senado ali. Em termos de representatividade, é Norte e Nordeste, sempre os candidatos e estão sempre ganhando. E por trás deles, vários esquemas de corrupção aí locais estão imperando. Isso tem sido tradicional. E na Câmara, o Norte e Nordeste não é dominante, mas temos o limite. Temos aqui São Paulo, tem limite de 70 deputados, deveria ter 120 para equacionar o peso populacional, que deveria ser o caso. Minas deveria ter uns 10 deputados a mais. Mas o que acontece? Eles não nomeiam, eles não elegem. Também o Norte e o Nordeste está sobre-representado. Ali o Norte e o Nordeste representa 45% do parlamento, 60% do Senado, 45% do parlamento. Lembrando, Norte e Nordeste é onde os grandes esquemas de corrupção existem, o coronelismo, tudo aquilo que a gente combate para fazer um Estado melhor. Não estou querendo fazer regionalismos aqui ou questão de combate étnico aqui. Estou falando como as coisas são. Se fosse diferente, eu falaria diferente. Então, como é que tem sido essa... Veja aqui são os candidatos da Câmara. Então, são todos do Norte e Nordeste. Né? O Elmar Nascimento, o outro Cunha... Antônio Brito. Todos eles, Norte e Nordeste. E por que não temos, então, candidatos do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, onde a economia... Tio Marcos Pereira caiu fora. Pois é. Bom, aí não vou nem comentar nisso. Mas, o que acontece? Essa dinâmica, ela é destrutiva do legislativo, porque a prioridade dessas personalidades não é fazer um legislativo soberano. Soberano, ao menos, nas suas competências, né? Não é isso. A função deles é se acoplar ao maior desvio que existe estrutural do Brasil, que é arrecadar do Sul-Sudeste, distribuir para o Norte e Nordeste. Nessa passagem, estamos falando aí de quase 1 trilhão. É aí que está o maior escopo de corruptivo. As grandes obras, os grandes projetos, vai para a mão de um governador, vai para a mão de um outro incorporador, todos esses projetos, e é a região onde todos esses esquemas imperam, praticamente livre de qualquer vistoria, de qualquer interferência de organização que vá monitorar e trazer transparência do que está acontecendo. Então, o dinheiro do Sul-Sudeste, que poderia estar sendo bem empregado, até no próprio Sul-Sudeste, de maneira proporcional ao que foi arrecadado, não. Ele não volta. Ele fica nesses esquemas, não fica nem na mão do contribuinte como um todo, fica na mão de grandes esquemas que são comandados por esses grupos. Então, a gente tem que agir de acordo com isso. Precisamos de dar uma refrescada aí na presidência. E o que precisamos mesmo como presidente de Câmara e de Senado são parlamentares que querem ver o Congresso
como soberano das suas competências e que vá se defender bem e que vá se defender até contra essas intervenções do judiciário e do executivo. É isso que a gente precisa. E não vejo isso vindo desses candidatos, nenhum deles, tá? Deixando isso bem claro. Não vejo, né, a sucessão do Pacheco. O Pacheco em si é o exemplo de como é que ele é dado. E falo que ele é mineiro, mas ele é nascido em Rondônia, tem um detalhe aí. Então não errei nesse aspecto. O Lira, então, nesse fala com relação às disputas que ele tem lá com o Renan Calheiros em Alagoas, então tudo começa a se revirar em torno disso. Isso não é o Brasil, isso não é o todo, isso é uma parcelinha que está com a mão no gargalo. Nós temos um gargalo que é presidente de Câmara e presidente de Senado, eles poderiam estar fazendo grandes mudanças positivas pelo Brasil, mas entregamos aí para esses grupos que querem um negociador, não querem um líder de Câmara, não querem um líder de Senado, eles querem um negociador que vá negociar com os partidos e entregar o legislativo para a mão do executivo. É isso que eles querem. Então, a gente tem que combater isso. Esperamos ter alguns candidatos mais independentes que não venham para fazer parte desse jogo. Deputado Luiz Felipe, muito obrigado pela sua entrevista aqui. Foi muito importante entender um deputado aguerrido lutando pelo fortalecimento das instituições, pelo Estado Democrático de Direito e trazendo aqui para nós uma conversa muito franca sobre a situação no Parlamento brasileiro. Muito obrigado, deputado. Obrigado por me recebendo. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.